Quero saudar a todos com a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos à IBNP, Igreja Batista Nacional da Palavra. Nós vamos dar início com uma oração e logo em seguida vamos começar o louvor e depois eu farei a apresentação do nosso preleitor desta noite. Vamos ficar em pé? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos na Tua casa e queremos Te pedir, Senhor, nesta noite, a Tua bênção, a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia sobre cada vida, sobre cada pessoa que adentrar por essas portas. Senhor, abençoa o nosso preleitor e que Tu possas usá-lo, Senhor, segundo o beneplácito da Tua vontade. Vem, Senhor, falar aos nossos corações nesta noite, para que possamos, Senhor, cada dia mais crescer na graça e no conhecimento do nosso amado Salvador Jesus. Te entregamos e te damos honra e o primeiro lugar, Senhor, neste trabalho. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amados, quero apresentar o nosso preleitor. O pastor Luiz Saião é teólogo, linguista e hebraísta, tem mestrado na USP, conferencista internacional, tradutor da Bíblia, foi diretor do Seminário Batista do Sul do Brasil, criador de programas bíblicos, Rádio Transmundial, o Rota 66 e Conversando com Luiz Saião e 180 Graus, pastor da Igreja Batista Nacional Unida e autor de diversos livros. Vamos ficar em pé e vamos receber o pastor Luiz Saião, vamos fazer uma oração por ele. Pai bendito, Pai santo, nós te apresentamos, Senhor, o teu servo. Usa agora, Senhor, segundo a tua vontade, e vem falar aos nossos corações. Abençoa sua família, sua esposa, seus filhos, Senhor, toma em tuas mãos e protege, Senhor, tudo que concerne a ele. E que ele possa, Senhor, voltar, Senhor, sempre guardado pelo teu Espírito. Agora, Senhor, nós o abençoamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz a todos. Um grande prazer estar aqui nesta noite. A gente poderia começar com o Rota 66, pastor Roberto, veja bem, né? Um prazer grande estar aqui, queremos muito agradecer o convite da Igreja Batista Nacional da Palavra, aqui pelo momento muito particular aqui que nos permite estar com os nossos queridos aqui de São Luís, na cidade do Cupuaçu e da carne de sol, né, tão especial, e que a gente está aqui para dividir um pouquinho de conhecimento a respeito da palavra de Deus e a sua ligação diretamente com a arqueologia. Mas é importante ressaltar que esse momento especial é resultado aí da nossa experiência local, né? Muitos aqui do grupo da igreja participaram de uma viagem especial para Israel, outras pessoas também já têm participado, têm tido a experiência de ver a história ali ao vivo, né? Então, nós vamos começar com um pequeno vídeo para vocês assim conhecerem, porque a expectativa de muitos aqui é fazer uma viagem conhecendo também a Grécia e a Turquia, a história da igreja primitiva. Depois, amanhã, o Saião vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente vai ver primeiro esse vídeo introdutório e depois partir diretamente para a arqueologia, para entender um pouco mais dessa ciência tão importante. Então vamos ver o vídeo e em seguida começamos diretamente a nossa palestra, a nossa reflexão.
Dá para ter um pouquinho da ideia de alguns lugares especiais que estão ligados à história bíblica antiga, especialmente ligado ao Novo Testamento, que serão aí a base da nossa viagem que vai acontecer com o pessoal daqui de São Luís. Depois você pode ter mais informações sobre isso. Mas vamos então diretamente ao ponto para pensarmos a respeito da questão da arqueologia. Diferente do que muita gente imagina, a arqueologia é uma realidade científica relativamente recente. A gente não tem isso em mente, né? Porque a gente imagina que as coisas ligadas ao passado parece que sempre estiveram à disposição, mas não é o caso. De fato, tem havido um grande desempenho muito mais atual com respeito à realidade daquilo que envolve o passado. Na verdade, a história que envolve a arqueologia tem mais ou menos aí uns 200 anos. Antes disso, a gente não tinha praticamente nada. Então, vamos pensar um pouquinho sobre a questão da arqueologia bíblica e ter informações a esse respeito. Então, vamos lá. Arqueologia, história e ciência, um dos grupos nossos que fez uma viagem mais arqueológica dentro de uma caverna na região sul de Israel, em Tel Maresha, realmente escavando e fazendo parte lá de um grupo para encontrar coisas da época grega na terra de Israel. Então vamos lá. A arqueologia, a princípio, temos que entender que se trata de uma realidade totalmente científica, né? Ela estuda o passado das civilizações antigas a partir de testemunhos concretos. Isso é muito importante, porque às vezes quando a pessoa pensa em arqueologia em Bíblia, eu me lembro uma vez a gente estava com um grupo de pessoas, chegamos no Egito, e aí o pessoal falou assim: poxa, será que vai dar para ver o cestinho de Moisés lá no museu? Aí eu disse: a gente vai ficar devendo, dessa vez não dá, porque o cestinho já está bem usado, né? Dificilmente vai ter à disposição. Então as pessoas imaginam que quase qualquer coisa que a gente tem escrito na Bíblia você vai encontrar na arqueologia. Não é o caso. Por quê? Porque muitas coisas que existiram foram destruídas, desapareceram, porque elas não foram reservadas nem preservadas na história, elas não estão mais lá. E há outras coisas que a gente encontra, que é da época antiga, mas que não tem uma descrição sobre isso na Bíblia, porque a Bíblia não tem a intenção de fazer descrição sobre todas as coisas. Então, a princípio, é muito importante a gente entender isso, que a arqueologia, ela não tem a intenção, vamos dizer, nem de provar a Bíblia, nem de desprovar, nem de dizer a favor, nem contra. Ela é a ciência e, por isso, ela funciona com esse objetivo de entender as civilizações antigas, como é que essas pessoas viviam, o que eles comiam, como é que eles sobreviviam, como é que eles se organizavam, como é que era a estrutura social, quais eram as atividades econômicas, que tipo de vida eles levavam, qual era o seu sistema político e assim por diante. Para a tradição judaico-cristã, a arqueologia sempre teve, sempre terá um valor muito especial. Por quê? Porque nós temos uma fé fundamentada num registro histórico antigo que envolve a Bíblia Sagrada. Desde a época dos pais da igreja do segundo século, Justino Mártir, já nesse período havia um certo interesse arqueológico relativo à Bíblia, porque a gente, imagina só, algumas coisas aconteceram. Veja, por exemplo, na época de Jesus. Jesus é condenado, é morto, sepultado, ressuscita, sobe aos céus, mas logo começa uma perseguição contra a igreja primitiva. E depois vai ter a guerra dos romanos e judeus e vai ter uma destruição em Jerusalém. Depois que passa esse período muito complicado, tem dois momentos da história de grande destruição feita pelos romanos na terra de Israel, tanto no ano 70 como também no ano 135,
Depois desse período, o pessoal começa a voltar e falar: escuta, onde é que foi mesmo que aconteceu tudo? Em que lugar que era mesmo? Então aí, essa busca do passado já é uma questão muito antiga, de tal maneira que sempre essa pesquisa com relação ao que aconteceu marcou a história. Mas foi nos últimos 200 anos que a arqueologia bíblica se desenvolveu muito. Isso aconteceu especialmente na terra de Israel, mas também em outros lugares que a gente pode chamar de modo geral de terras bíblicas. Que lugares são esses? A gente tem aí a possibilidade de verificar os lugares: a Jordânia, o Egito, a Síria, o Líbano, Iraque, Turquia, Grécia, Chipre, Itália, né? Iraque e Síria nós não estamos visitando recentemente, vai ficar para uma outra ocasião, né? Porque geralmente quem vai nesse momento tem só a passagem de ida, então é melhor a gente ficar nos lugares mais seguros. Esses são os lugares onde é feita a pesquisa que procura fazer a conexão, a relação entre as descobertas arqueológicas com o texto bíblico, com aquilo que nós encontramos lá. Israel, com certeza, é a terra mais importante, mais significativa, onde a gente tem tanta coisa ligada à Bíblia diretamente, e a arqueologia tem revelado muita coisa. Então vamos lá. O que acontece? Lembre-se, um aspecto histórico importante que a gente tem sempre entende, é que o mundo antigo, na região do Mediterrâneo, desde o século XV, foi especialmente dominado pelos turcos otomanos. Os turcos otomanos iniciaram uma dinastia na época de um homem chamado Osman I. Em 1299, eles tinham a sua capital numa cidade chamada Bursa. E esses otomanos não tem nada a ver com os árabes, não tem, só no Brasil que o pessoal acha que turco é árabe, árabe é turco, mas não tem nada a ver, nada igual a nada, a diferença entre um queijo e o planeta Júpiter, né? E também não tem nada a ver com os judeus, é um povo totalmente diferente, e eles então se tornam um grande império. Eles conquistam, no dia 28 de maio de 1453, a famosa cidade de Constantinopla, dando origem ao que a gente chama de Idade Média na cronologia ocidental, e continuam na sua expansão e chegam ao auge do império no ano de 1699. Quase conquistam Viena, são derrotados em 1683, também sofreram uma derrota em 1570, na Batalha de Lepanto, ali contra genoveses e venezianos. E os turcos, então, dominam toda essa região, e os turcos foram islamizados. Portanto, eles não tinham muito interesse na história antiga, naquilo que antecedia a chegada do Islã, que começa a se expandir somente depois da morte de Maomé no ano 632. Mas o que vai acontecer? Esse Império Otomano começa a perder força e logo ele vai se confrontar com os grandes empreendimentos colonialistas dos europeus. Os europeus, os irmãos sabem muito bem, até por causa da queda de Constantinopla, que o Brasil veio aparecer, o pessoal começa a navegar para o lado de cá, e vai pelo Atlântico, e aí as potências europeias começam aos poucos a desmontar o Império Otomano e ocupar. E quem são as duas potências especialmente beneficiadas? A Inglaterra e a França. E havia um rapaz que mandou lembrança para todo mundo aqui, muito conhecido, chamado Napoleão Bonaparte, que no final do século XVIII, Napoleão, então, faz uma grande incursão pelas antigas terras do Império Otomano, inclusive passa por Jerusalém, visita o Egito, e nesse período, quando não existia propriamente a Alemanha, mas existia o grande reino da Prússia, tanto alemães, como ingleses, como franceses visitam a região das terras bíblicas. E nesse momento da história,
começou-se aí a se desenvolver uma abordagem mais técnica da realidade científica. Nós temos já no período chamado Iluminismo, e aí esses militares eram acompanhados de pesquisadores, de cientistas, estudiosos, né? E o pessoal do Napoleão levou um rapaz chamado François Champollion, e esse senhor Champollion, prestando atenção à antiga escrita egípcia, os famosos hieróglifos, e encontrou uma pedra que ficou famosa na história, chamada Pedra da Roseta, que tinha o mesmo texto em grego, em demótico, e também hieróglifos, e assim conseguiu decifrar essa escrita egípcia, trazendo o conhecimento a respeito do Egito Antigo. Da mesma maneira, o britânico Sir Rawlinson conseguiu entender a escrita cuneiforme utilizada na Mesopotâmia. Os alemães, através de Heinrich Schliemann, tiveram também uma importância muito grande, ainda no século XIX, nas ruínas antigas que envolve hoje o território da Turquia, né, porque havia uma proximidade entre os prussianos e os otomanos, e, portanto, ele, por exemplo, Schliemann foi o primeiro a chegar na antiga Troia, que é pertinho de Troade, que faz parte do nosso roteiro do estudo do Novo Testamento. Mas o que a gente descobre? O início, tecnicamente falando, dessas pesquisas arqueológicas, começam aí, um alemão chamado Seetzen explorou a região da Transjordânia. Hoje, um país chamado Jordânia está lá, né? É a parte oriental depois do Jordão. Ele também descobriu Cesareia de Filipe, que é chamado de Banias, hoje, lá em Israel, na parte norte, Rabat dos Amonitas, que fica em Amã, atual capital da Jordânia. Olha que coisa impressionante. O povo antigo que vivia lá na época do rei Davi eram os filhos de Amon, e a capital da Jordânia até hoje chama-se Amã. Está vendo? Nem mudou o nome direito, né? Ainda na área do Museu Aberto de Amã, na Jordânia, é possível ver os restos de um palácio amonita do século VIII a.C., na época do rei Ezequias, tão antigo que é. Aí ele descobre Rabat, que é mencionado em 2 Samuel 11, e Gerasa, né, onde a terra dos Gerazenos, ali Gerasa, Gadara, aquela região da parte oriental do Lago da Galileia. No meados do século XIX, o francês de Saussure foi o primeiro a escavar sítios arqueológicos na terra de Israel, propriamente dita, e na região. E assim, essa realidade começa a crescer só recentemente. Por que é tão interessante a gente saber disso? Porque, por exemplo, um senhor chamado João Ferreira de Almeida, já deve ter visto o nome dele em algum lugar, ele terminou a tradução do seu Novo Testamento em 1681. Ele faleceu antes de terminar a tradução da Bíblia, que foi terminada pelos seus amigos holandeses. Jacobus Oppedenacker ajudou a terminar o texto, que foi encerrado em 1748, quando a Bíblia foi publicada, e a edição completa em 1753. Nessa época, João Ferreira de Almeida não tinha acesso a nada da arqueologia. Todo conhecimento que se adquiriu a partir do estudo arqueológico, do desdobramento histórico disso, do desdobramento linguístico. Duas línguas importantíssimas foram descobertas e estudadas, uma chama-se ugarítico, outra chama-se acadiano, que ajudou a entender muito do hebraico antigo. Todas essas coisas eram desconhecidas. Aliás, João Ferreira de Almeida era adolescente quando começou o seu projeto, coisa que pouca gente imagina. Então, você veja quanta coisa significativa a gente tem de desdobramento. Então, essas coisas começaram, e chama a atenção a história do inglês Charles Warren. Quem visita Jerusalém, tem um lugar muito especial chamado Cidade de Davi, e na descida da cidade tem um túnel grande, assim, até chegar
no túnel de água chamado túnel de Ezequias. Essa escavação desse túnel maior foi feita pelo Charles Warren, na época ainda em que a terra estava debaixo do domínio turco-otomano. Ele fez escavações em Jerusalém e datou as obras de Herodes, aí no grande muro de contenção da antiga plataforma do templo, né? O templo de Jerusalém, na época de Jesus, tinha uma área de 144 mil metros quadrados, na época em que Herodes o Grande, quem é Herodes o Grande? Aquele de Mateus capítulo 2, ligado à matança das crianças, que foi rei entre 37 e 4 antes de Cristo, né, antes da datação que se convencionou no calendário, e ele então conseguiu descobrir várias coisas, e coisa muito recente. Depois o Charles Clement Ganneau conseguiu achar, em 1870, olha só, fazem só 150 anos, isso aqui é o começo da arqueologia, ele achou a inscrição da pedra de Mesa. Mesa, ou Mecha, é chamado o rei de Moabe. Essas coisas são importantes, sabe por quê? No século 17, 18, desenvolveu-se na história, inicialmente na Alemanha, depois na Inglaterra, em toda parte, a seguinte ideia, que as coisas que estavam registradas na Bíblia, aquilo que você já ouviu algumas vezes, papel aceita tudo, a gente não pode levar isso a sério, ninguém sabe, o pessoal mudou. Então, por que era fácil dizer isso? Porque você tinha pouco documento, você tinha pouca informação realmente antiga. Então a Bíblia falava dos moabitas, mas quem sabe se esses caras existiram, ou se isso foi um nome inventado por alguém mais tarde, a história de ficção. E havia também uma ideia de que quanto mais antigo o povo, menos capacidade de escrever eles tinham. Então o pessoal achava que os textos bíblicos do Antigo Testamento tinham sido uma coisa mais recente e criada por outras pessoas que não os autores bíblicos que a gente conhece, como por exemplo Moisés e Davi. Aí essas descobertas trouxeram muita luz sobre essa realidade para mostrar que não era assim. E isso começa, por exemplo, com essa estela famosa de Mecha, ou de Mesa, rei de Moabe, que é grande, está escrita com a escrita chamada paleohebraico. A peça original está no Museu do Louvre, em Paris, e há réplicas na Jordânia, nos Estados Unidos, em outros lugares, mas ela é uma peça que chama a atenção e merece aí, né, a nossa avaliação. E então foi achado também em 1870 pelo Ganneau a famosa inscrição em pedra que proibia, sob pena de morte, o acesso de gentios ao pátio do templo. Sabe que o templo tinha divisões, né? E uma das divisões era o famoso pátio dos gentios. Depois de um pedaço em diante, o gentio não podia mais entrar, e tinha uma inscrição em grego. Lembra que Paulo é preso por causa disso. Essa é a acusação dele. Ele termina a terceira viagem missionária e chega em Jerusalém muito seguramente em torno de abril do ano 57. E ele é acusado de tentar levar Trófimo, o Efésio, para dentro do templo. Aí ele é preso e depois é transferido para a sede da administração romana, na terra de Israel, que é Cesareia Marítima. E aí essa inscrição detalhada, grande, com os dizeres, até hoje pode ser vista no Museu de Istambul, Museu Arqueológico, e ela traz os detalhes dessa informação que o gentio não podia ultrapassar o limite que lhe era permitido. Mas vamos lá andar um pouquinho mais pelos caminhos da arqueologia. Mas foi somente no final do século XIX que surgiu o primeiro grande arqueólogo das terras bíblicas. Porque preste atenção, o pessoal aí assim, ia com a pá e a picareta, né? Vamos, que a gente achar aqui, e algumas dessas coisas foram achadas, como a gente diz, por coincidência, ou por cristocidência, né? A coisa era encontrada, e não havia, assim, um processo tão propriamente organizado. Foi o inglês Sir Flinders Petrie que
tecnicamente, de fato, iniciou o que a gente pode chamar de uma a postura mais técnica e organizada em termos de trabalho arqueológico nas terras bíblicas. Os outros até acharam algumas coisas, mas na verdade, esse pessoal não eram arqueólogos. Eles eram assim, meio que achólogos, né? Eles tinham outro tipo de formação e viram, sabiam que haviam coisas ali, mexeram, e até hoje a gente sabe que o que eles fizeram em termos de trabalho de escavação, ainda que tenha ajudado a achar algumas coisas, prejudicou bastante aquilo que tinha no próprio terreno ali. Mas o Flinders Petrie não, conhecido como um homem muito capaz, muito inteligente, perspicaz. Ele começou trabalhando no Egito, né? E veja que isso é possível porque é por causa do cenário político, né? Agora, cada vez mais, a França e a Inglaterra têm ingerência na região. E depois ele passa a trabalhar em Israel, na Palestina, na Jordânia, ainda sob o domínio turco, ainda que o domínio turco tivesse cada vez mais limitado e fragilizado, e ele estudou a cerâmica antiga e desenvolveu um sistema de datação dos períodos e fatos bíblicos, observando e registrando as diferenças na forma, textura e pintura da cerâmica. Por que a cerâmica é tão especial? Porque é a coisa mais comum que você encontra. Cerâmica era usada para tudo. Era uma realidade constante na vida do cotidiano dessas pessoas, e aí, dependendo do formato, dependendo do tipo de pintura, de desenho, né, um estudioso, olhando assim de cara, já fala: opa, isso aqui já sei, isso aqui é filisteu. Não, isso aqui é da idade do bronze. Não, isso aqui com certeza é grego, porque existem elementos que caracterizam e ajudam muito. Isso é muito especial, porque quando você está mexendo em um terreno e você encontra qualquer peça que dá uma dica de que época nós estamos falando, aí você fala: opa, aqui nós estamos por volta do século IV depois de Cristo. Ou não, isso é século III antes de Cristo. Aí a gente imagina o que é que a gente vai encontrar lá. É absolutamente interessante nesse sentido. Petrie estudou as várias camadas de terra dos sítios antigos e descobriu que os estratos tinham ordem cronológica. Interessante isso, né? Ele começa a observar essa realidade de que as camadas estão organizadas em função do eixo do tempo. Depois dele, já no século XX, outro arqueólogo, agora um arqueólogo norte-americano muito famoso e muito também numa posição, vamos dizer, de considerar a Bíblia um livro sério para ver a história antiga, William Fox Albright, que marcou a história da arqueologia no começo do século XX. O livro dele fez muito sucesso. A obra foi importante, não somente por causa da perícia dele, do conhecimento que ele tinha, mas também por causa da sua atitude, que respeitava a Bíblia como um documento historicamente sério que deveria ser avaliado dessa perspectiva. Porque a gente vai ver amanhã, nós vamos falar um pouquinho sobre arqueologia e interpretação do que é encontrado, e amanhã vamos ver principalmente quais são as principais descobertas da arqueologia bíblica que foi achado, e o seu valor e a sua importância para todos que estudam o assunto. No século XX, depois ao chamado, aquilo que foi chamado mais tarde de New Archaeology, a arqueologia das terras bíblicas passou a ser chamada de arqueologia sírio-palestina. Então, preste atenção. Os primeiros arqueólogos, particularmente o William Albright, ele dizia: não, a Bíblia é um livro valioso, que deve ser considerado. Então, vamos pegar a Bíblia, olhar, que é um documento antigo, e vamos ver. A Bíblia diz que havia um palácio de Davi em Jerusalém. Vamos ver se a gente acha. Aí o pessoal
crítico do assunto, falou, não, peraí, não pode fazer isso, a Bíblia é um livro religioso. Se é um livro religioso, ela está tratando a coisa com outro tom, com outro objetivo. Então, surgiu uma resistência, um preconceito muito grande, e, num certo sentido, para ser mais tecnicamente dirigido, o pessoal diz, não podemos trabalhar com essa ideia de arqueologia bíblica. A Bíblia é um livro religioso, então, para fazer parte da academia, tem que ser um negócio neutro. E eles passaram a chamar, então, nessa nova onda chamada New Archaeology, a nova arqueologia, aquilo que eles chamavam de arqueologia sírio-palestina, quer dizer, toda aquela região que envolve a área da Grande Síria, da antiga província turca e também britânica palestina, foi assim chamada. A ideia dessa nova perspectiva é que a arqueologia da região deveria ser percebida da perspectiva científica. A característica que a gente encontra lá no Oriente Próximo, né, com os seus chamados aluviões, e vamos falar já sobre isso, e os muito conhecidos tels, que é um fenômeno importante que é muito peculiar, especialmente em Israel e na região em volta, assim que a arqueologia da região precisava ser delimitada. Assim, o que aconteceu? A arqueologia passou a ter o que a gente chama de uma abordagem multidisciplinar, ou seja, outras ciências passaram a ajudar. Então, importante ver o olhar dos arquitetos, dos antropólogos, dos geólogos, dos osteólogos que analisam, né, os diversos tipos de ossos, né? Eu me lembro, estava conversando com um arqueólogo em Israel há um ano atrás, e aí ele diz, em tal lugar eles começaram a escavar e descobriram vários ossos, e perceberam que ali havia muitos ossos de porcos. Logo se entendeu que não é uma habitação judaica, porque se fosse, certamente nunca teria um monte de porcos, porque os judeus não comem porcos, ou eram seguramente, né, alguns palmeirenses talvez estivesse por lá, não sei, uma questão para a gente discutir profundamente, né, ou de fato se tratava de gregos ou outros povos gentios da região. Então, essa abordagem que não considera o texto bíblico como diretriz para fazer a pesquisa. Houve uma arqueóloga britânica que ficou muito conhecida, ela foi famosa em 1952 por fazer uma escavação detalhada em Jericó. O nome dela é Kathleen Kenyon, e ela foi uma expoente dessa nova abordagem que surge na história da arqueologia. Entendendo isso, a gente então vai observar o que acontece aí. A arqueologia se torna mais profissional, ela tem a intenção de se tornar mais científica. Nós temos, por exemplo, em Israel, 2 escolas de arqueologia muito interessantes. Uma é da Universidade de Jerusalém. Os arqueólogos de lá são arqueólogos que a gente chama, que trabalham com uma abordagem maximalista, ou seja, eles levam o texto bíblico a sério, entendendo que é um texto antigo, aí não está se discutindo teologia, mas assim, o texto diz, em tal lugar havia tal cidade. Eu estive agora, recentemente, num lugar no sul de Israel, que é chamado de Zohar, Zohar em português, perto de Estaol. Você vai ver direitinho, é na região onde nasce Sansão. A localidade está lá, devidamente encontrada. Porque a terra de Israel é muito pequena, ela é 16 vezes menor que o estado do Maranhão, era o tamanho de Sergipe. A gente brinca que Israel é um país de primeira, você põe a segunda marcha, acaba o país, né? Então, de fato, você pode localizar as coisas com uma precisão muito grande. Então, diante disso, esses arqueólogos tratam o texto bíblico com respeito. Os de Tel Aviv, tem um estudioso muito famoso chamado Israel Finkelstein, é muito negativo, muito o que a gente chama minimalista, tratando o texto com preconceito e rejeição. Mas vamos lá, quando os arqueólogos trabalham, e eles fazem todo o trabalho de encontrar aquilo que é vestígio concreto do passado,
algumas ciências específicas são fundamentais para o estudo do que a arqueologia encontra. Uma delas é a análise da numismática. Se tem uma coisa que é especial, é achar a moeda, porque a moeda tem inscrição. Por exemplo, um lugar muito especial na Galileia chama-se Magdala. Magdala é uma descoberta recente. Quem foi para Israel há mais de 5 anos, dificilmente visitou Magdala. E Magdala foi achado a sinagoga e os restos da cidade, mas exatamente da época de Jesus mesmo. E por que a gente sabe? Por causa das moedas. As moedas achadas em Magdala são do ano 29. Tem a datação. A gente sabe que é a sinagoga da época. Então, assim, é certeza total que é uma sinagoga onde Jesus esteve mesmo, conforme a gente vê em Marcos capítulo 1, vendo verso 38, 39, que Jesus pregava nas sinagogas. E a sinagoga fica, Magdala, bem no final da estrada de quem vinha de Nazaré para o mar da Galileia. Como Jesus morava e era de Nazaré, depois ele vai transferir a sua moradia para a região de Cafarnaum, quando ele vai exercer seu ministério. Então a vinda de Nazaré chega em frente a Magdala. Então é um negócio muito, por quê? Por causa da moeda. Uma moeda encontrada, ela revela demais. Então a análise da numismática é muito importante, tem que tomar um cuidado grande. Às vezes a moeda está frágil, ela está suja, precisa polir, precisa limpar, não pode destruir a inscrição e muita coisa. Nossas equipes que fizeram uma viagem mais arqueológica já acharam moedas, inclusive uma da época romana. Análise dos ossos, osteológica. De que data são esses ossos? Que tipo de animal nós temos aqui? Que tipo de gente? Era gente fazendo trabalho serviçal? Era gente nobre? Pelas características dos ossos? Aqui é mulher? É homem? Como é que funciona isso? Isso ajuda muito. Análise etnoarqueológica, né? Dependendo do que você encontra, você sabe de quem nós estamos falando. Por exemplo, na igreja de São Paulo, em Roma, sempre teve lá guardados restos de alguém que se afirmava que possivelmente podia ser o apóstolo Paulo. Só recentemente fizeram teste propriamente técnico sobre o assunto, e nesse teste que fizeram, descobriram que a pessoa que está lá é alguém de origem semita, ou seja, aparentado do contexto judaico. Então a gente sabe, puxa, agora a chance daqueles restos serem de fato do apóstolo Paulo aumentou, porque o que está fazendo o resto de alguém do primeiro século no meio da Roma antiga, sendo uma pessoa de origem judaica do contexto de Israel? Portanto, essas análises, elas são fundamentais para a gente poder entender esse cenário que nos ajuda a compreender o passado. Existem outras situações ligadas a essas análises que são importantes. Análise do solo, né? Que tipo de solo nós temos, aluvião, por exemplo. Quem visita Mileto hoje vai levar um susto, porque Mileto, Paulo em Atos 20 está chorando na praia. Você chega em Mileto está longe. Como é que a praia foi? Quem levou a praia para longe, né? Que história é essa? Esse é o resultado dos aluviões, dos rios que vão enchendo ali de depósitos decorrentes dessa erosão e vão levando o litoral para mais longe, né? E aí você entende que tipo de solo é resultado de erosão, quais são os fenômenos na história que ajudam a gente a entender o que a gente está vendo. A análise da cerâmica, como eu mencionei, que é a coisa mais essencial. Hoje, inclusive, vão ver coisas interessantíssimas sobre a cerâmica, né? Olha só, com o advento da tecnologia, especialmente com o nosso mundo digital, a arqueologia se torna cada vez mais exata. Os estudiosos fazem, às vezes, análise de dendrocronologia, estudando os anéis das árvores.
Quem visita o Getsêmani vê oliveiras. Até 2 anos atrás, o pessoal dizia, a gente não sabe a data exata das oliveiras. Hoje a gente sabe, que elas de fato têm cerca de 2.000 anos, as mais velhas. Então, aquelas oliveiras são da época de Jesus mesmo. Então, isso é muito significativo e muito especial. A análise das árvores é uma das possibilidades. Testes de radiação, tanto carbono 14, como também potássio, argônio, urânio, né, a radioatividade diminuída que permite o cálculo daquilo que está sendo analisado. Termoluminescência, datação de cerâmica baseada na energia radioativa acumulada na cerâmica, porque a cerâmica foi queimada, então é possível fazer um teste especializado. Busca de fissuras, a datação com microscópio de elétrons, que registra a concentração de fissuras fósseis no vidro e em outros materiais. Aliás, vocês terem uma ideia, quando foi feita a pesquisa dos manuscritos do Mar Morto, que eles pegaram os pedacinhos de pergaminho. O que é um pergaminho? Couro de bicho. Que bicho? Cabra ou ovelha. Na hora de juntar o quebra-cabeça, teve hora que o negócio ficou difícil. O que resolveu? Teste de DNA. Porque se o DNA bate, é da mesma cabra. Porque pega uma cabra e tira o couro, e aquele couro vira uma página. Então, nós estamos sabendo que está ligado com a mesma sequência. Se dá diferente, isso é de outra página. Olha só o detalhe. É muito interessante a gente conhecer essas realidades. Arqueomagnetismo mede a intensidade do campo magnético da Terra nos objetos de argila quando foram queimados. Flúor, mede o flúor absorvido da Terra pelo osso e compara isso com o nível encontrado nos outros ossos da mesma área para ver se são do mesmo período. Conteúdo de colágeno, datação relativa de ossos pela quantidade de colágeno presente. Se tem muito colágeno, a gente sabe que isso não pode ser tão antigo. Análise de pólen, a palinogenia, análise de grãos de pólen em relação ao solo e ao ambiente do qual foram extraídos. Então, essas análises especializadas ajudam no detalhe a estudar, de fato, um determinado sítio e chegar a conclusões muito objetivas. Temos muitas outras coisas, por exemplo, estudo da paleografia, que é o tipo de escrita, de que século. Hoje já temos detalhes que ajudam a entender mais. Como é que a coisa funciona? Uma grande universidade, que tem arqueólogos especialistas, às vezes tem financiamento da própria universidade, ou do governo, ou de uma instituição particular, e muitas instituições europeias, americanas, israelenses, até mesmo asiáticas de outras partes, fazem uma parceria e estudam um determinado sítio até chegar a uma pesquisa mais detalhada e chegando aí às conclusões mais importantes. Só para vocês saberem, em Israel tem mais ou menos 20.000 espaços arqueológicos. O Museu de Arqueologia de Israel tem 500.000 de objetos guardados lá, e nem tudo está estudado e catalogado ainda. Se vocês imaginam só, às vezes uma coisa desse tamanhozinho representa um negócio extraordinário. Eles acharam, por exemplo, há uns 20 anos atrás, numa caverna em Jerusalém, uma espécie de coisinha que parecia um amuleto. Abriram, tinha uma inscrição dentro, em prata, mas abrir aquilo foi um negócio assim maluco. O que acharam da inscrição? O texto mais antigo da Bíblia que jamais foi encontrado. Adivinha? Números capítulo 6, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto, seu rosto, te abençoe e te dê a paz. Esse é o texto de 2.600 anos atrás, encontrado um negócio desse tamanhozinho, e não destruiu porque estava em prata. Para ler o negócio é impressionante assim, por causa de ser tão pequeno. Mas o que acontece? Estudando arqueologia, é importante entender que a organização de tudo que a gente encontra é dividido por períodos, e aí nós temos os períodos mais antigos, períodos antes de qualquer coisa escrita, que não nos interessa tanto, até porque
também não tem muita coisa para decifrar, envolve a época do Paleolítico, do Mesolítico, do Neolítico, que a gente tem só no Neolítico alguma coisa de pré-cerâmica e de cerâmica. Aí nós chegamos depois ao que é chamado Idade do Cobre, entre 4 e 3 mil, e aí a gente entra naquilo que já se encontra em maior quantidade, que é a Idade de Bronze. Por que do bronze? Porque o tipo de metal utilizado no cotidiano dessas civilizações é o bronze. Mas nós temos o que a gente chama de bronze antigo, bronze médio e bronze recente. Ou seja, o jeito que a gente encontra as coisas na época de Abraão e que a gente encontra na época de Salomão é bem diferente. Aí você tem 4 subdivisões do bronze antigo, o bronze médio 2 divisões e o bronze recente na terra de Israel, indo mais ou menos a 1200 a.C. Olha como isso é importante. Depois do bronze, você tem o que é a Idade do Ferro. Você lê a Bíblia, lê a história, muito especial, bonita, cheia de lições espirituais, mas às vezes não entende tudo que está por trás do texto. Veja o desafio de Davi. Qual era o problema de Davi? É lutar contra os filisteus. E por que que os filisteus são tão fortes? Filisteus são poderosos, é o verdadeiro Liverpool para os flamenguistas, são os filisteus. Agora várias pessoas receberam a revelação aí, né? Lá, alguns foram abençoados, que maravilha, né? Então, o que acontece é que os filisteus já tinham armas de ferro, no tempo em que os israelitas só tinham bronze. Aí, na hora de combater, espada de ferro, espada de bronze, escudo de ferro e de bronze, não tem nem o que discutir. Os filisteus que tinham origem nas ilhas do Mar Mediterrâneo, conforme o livro de Amós, capítulo 9, versos 5 e 6, eles vieram de Caftor, de Creta, e fundaram 5 cidades na parte sul de Israel: Gaza, Gate, Ecrom, Asdod e Askelon. Se tornaram muito fortes e sempre eram vencedores. E aí, o que Davi faz? Davi trabalha a espionagem. Ele trabalhou no Mossad, na CIA. Ele espionou quando viveu entre os filisteus. 1 Samuel 21, 1 Samuel 27. E depois de um tempo, lembra quando ele está lá com Aques, rei de Gate, e ele até se finge de doido lá, ganhou o prêmio o Oscar do melhor ator naquela ocasião, né? A gente vê Davi, ele traz a tecnologia do ferro. Depois de Davi, Israel tem o seu exército equiparado ao dos filisteus, e aí a desvantagem acaba. Então isso é interessante, a Idade do Ferro em Israel começa aí. A gente tem 1200 porque os filisteus estão lá, já antes dele já tem algum conhecimento, então a gente tem o que a gente chama de Idade do Ferro 1 e 2, entre 1200 e 600, a época da monarquia israelita. Aí vem o período babilônico e persa, aí chega o período grego, muda tudo, outra civilização, outra característica, que vai até 63 a.C., quando os romanos chegam na terra de Israel, com Pompeu. Aí chega o período romano, propriamente dito, até 325, e quando o Império Romano do Oriente é cristianizado, a gente tem origem, depois de Constantino, ao que a gente chama de período bizantino, que na região vai até a queda de Constantinopla. Apesar de que, nesse período também chegam os muçulmanos, aí a coisa muda, é outra cultura, outra característica, mas no contexto ligado à história na terra de Israel, ligado ao contexto bíblico cristão. Como é que a coisa funciona? Como é que a realidade da arqueologia de fato se dá? O que a gente tem? A escavação propriamente dita. E, aliás, uma coisa interessante, quando vai se escavar uma cidade, claro, não se escava tudo, é impossível. A cidade de Éfeso, por exemplo, que é um dos lugares mais espetaculares de ser visitado na região romana antiga,
É uma cidade que tinha uma população de 250 mil habitantes. Você imagina só um negócio desse? E o que o pessoal escava? Escava os, vamos falar na linguagem ludovicense, escava o centro histórico. Escava a parte principal dos edifícios públicos. Onde é que está o palácio, onde é que está o estádio, onde é que está aí alguma coisa que está ligada ao governo, onde é que tem uma espécie de Odeon. Esses edifícios, as ruas principais, a cidade romana tinha a famosa rua principal chamada Cardo Romano. Então, eles escavam aproximadamente 20 a 25% da cidade. Por quê? Porque se eles forem escavar em tudo quanto é lugar, eles vão achar um monte de casa pequena igual. E essas casas pequenas iguais só vão ter coisas do cotidiano. E talvez nem tenham, talvez já tenham sido destruídas. Então, eles procuram os lugares que são mais significativos e que podem ter documentos e informação sobre a realidade do mundo antigo. Então, eles começam a escavação, trabalham, definindo, nós vamos escavar daqui até ali, essa é a área, tem todo um procedimento. O que é encontrado deve ser devidamente registrado, existe uma publicação assim, de cada coisa, devidamente medida, pesada, avaliada, e aí nós temos o momento da decifração e da interpretação dos dados. E o que a gente precisa entender? Como é que a gente sabe que num lugar ou outro a gente vai achar alguma coisa que deve ser escavada? Claro que nós temos informações históricas antigas, da Bíblia e de outros livros. Por exemplo, na história do Novo Testamento tem muita coisa interessante de um autor chamado Flávio Joséfo. Mas a lógica é a seguinte: o mundo antigo ele tem rotas de comércio, estradas principais. Na terra de Israel, está mencionado em Isaías 9, verso 2, existia um lugar chamado Caminho do Mar. Os romanos chamavam isso de Via Maris. Do outro lado, tinha o Caminho dos Reis, na região da Transjordânia, antiga terra dos Moabitas e Amonitas, e também Edomitas. O que a gente vai ver? Só pode ter uma cidade onde tem água, porque ninguém vai conseguir viver sem água. Então, o pessoal, olha, opa, se aqui tem água, esse lugar é possível que, de fato, seja um lugar onde foi feita uma habitação. Segundo, terra para plantio. O lugar é fértil, porque como é que uma população vai ficar num lugar? Por exemplo, você chega em Israel, olha o detalhe da Bíblia. A Bíblia é show de bola. Quando ela fala do reino dividido, diz que o reino, ele se estende de Dan até, quem é que sabe? Berseba. Essa é a referência, porque você chega em Berseba, olha para frente, não tem mais nada, é só deserto bravo, deserto pauleira, negócio terrível. Então, ali está o limite, porque Berseba tem poço de água. Berseba tem, ali é possível encontrar um mínimo de fertilidade de água para ter terra para plantio. O lugar está numa rota de comércio e o lugar tem condição de ter o quê? Defesa de ataque. E especialmente ligado à defesa, as cidades mais antigas ficavam em lugares mais altos. Por quê? Porque você está na parte de cima, a pessoa vem atacar, você joga coisa em cima dela. Você ficar no buraco lá embaixo, a pessoa vem te atacar, você desaparece. Então, esses elementos são fundamentais para a gente poder caminhar. Aí, como é que a coisa funciona nesse processo todo? Os arqueólogos vão estudar um lugar, eles têm o que a gente chama de uma base teórica, um ponto de referência, como qualquer procedimento científico, e eles desenvolvem ali a metodologia adequada. E aqui é interessante, sabe por quê? Por exemplo, fazer arqueologia no Brasil é totalmente diferente do que fazer na terra de Israel. Fazer arqueologia do período romano, por exemplo, na Europa Central, é totalmente diferente de que fazer arqueologia no Egito ou em Israel. Por quê? Porque são épocas distintas, com perfis diferentes. Vocês vão ver o detalhe disso agora, quando a gente for estudar já a questão
do chamado TEL, do morro artificial deixado como referência de cidade. Aí a abordagem técnica específica em função daquela metodologia definida, e se estabelece o enfoque organizacional e o trabalho analítico daquilo que é desenvolvido, finalmente a publicação da pesquisa. Então você encontra um livrão desse tamanho, onde um trabalho técnico do arqueólogo-chefe define todos esses procedimentos e tudo que é encontrado e analisado com o resultado daquilo que foi estudado naquele contexto. E aí a gente chega naquilo que é uma das mais importantes referências arqueológicas dentro do universo bíblico, que é chamado de TEL. O que quer dizer TEL? TEL significa um morro artificial. A palavra quer dizer colina, literalmente. Você tem uma cidade chamada Tel Aviv, literalmente colina da primavera. Então, o morro artificial criado pela ocupação humana acontecia por quê? Mundo antigo, especialmente em Israel, mas também região próxima, é um lugar muito cheio de pedras, rochas basálticas, magmáticas ao norte, rochas calcárias mais ao sul. O que o pessoal faz? Constrói tudo com pedra. Está lá. Aí, quando vem o inimigo e conquista, ele derruba aquelas pedras e faz o quê? Constrói em cima. A gente anda por Jerusalém e a primeira pergunta que o pessoal faz é: escuta, professor Saião, nós estamos andando mesmo na via dolorosa? Foi por aqui que Jesus andou quando ele levou a cruz? Qual que é a resposta? Sim e não. Como é que é? Por que sim, por que não? Sim, porque, de acordo com a descrição e da expectativa que se tinha de Jerusalém romana, aquele era o caminho. Qual é o problema? 4, 5 metros para baixo, porque a cidade foi conquistada e destruída mais de 100 vezes. O pessoal conquista, constrói em cima, conquista, constrói em cima, e vai aumentando. Então você está. Uma das cidades muito importantes do reino de Salomão, conforme o registro de 1 Reis, capítulo 9, verso 15, é a cidade de Megido, juntamente com Gezer e Hazor, ou Hatzor. Essa cidade, que vocês podem ver aqui, ó, vamos ver se amanhã a gente mostra um pouquinho mais de Megido. Ela é a cidade que deu origem ao famoso Armagedon, a montanha de Megido. Sabe o que tem em Megido? 20 cidades, uma em cima da outra. Interessante, quando você vê, você fala, ó, aquele ali é um altar cananita de 2.300 a.C. Ali tem restos de palácios assírios, século VIII a.C. Aqui, provavelmente, são estábulos da época do rei Salomão. Se não for do Salomão, é do rei Onri. Quem é o rei Onri? O rato roeu a roupa do rei Onri? Não, o rei Onri era o pai de Acabe. Mas quem é o Acabe? Bom, Acabe com isso, passa a estudar que você vai descobrir. Vamos lá. Aí você tem Megido, Berseba e Hazor, aqui é o Gael Yadin, o famoso arqueólogo, e que mostra o que é um TEL. Então vamos ver como é que funciona. Os estudiosos então começam a trabalhar para fazer essa pesquisa arqueológica, né? Eles fazem o planejamento e pegam a região e começam a analisar, especialmente com o trabalho do agrimensor, para delimitar aí especificamente até onde vai essa pesquisa. E aí, uma vez que esse espaço esteja devidamente delimitado, a área a ser trabalhada e pesquisada é uma área que vai ser dividida em quadrados específicos, que vocês vão entender um pouquinho mais na sequência aí, na própria escavação. O que se faz? O sítio arqueológico é dividido, isso pode variar um pouco, dependendo do sítio, mas como um parâmetro fundamental, ele é dividido em 5 metros de cada lado, formando uma espécie de grade. Mas se coloca entre, né, as divisões uma mureta de terra, que é chamada de balque,
com cerca de 1 metro de largura, e elas permitem, então, a comparação dos objetos encontrados em diferentes camadas, bem como entre os vários quadrados da escavação. O pessoal, o que faz? Divide o terreno, e aí eles colocam números e letras. Por exemplo, A1, B4, C5. Quando se mexe no lugar e se tira alguma coisa, escuta, esse pedaço de cerâmica com uma inscrição, foi encontrado onde? Então eles vão dizer, esse aqui é a escavação de Hazor, a localidade tal foi achado, a peça vai chamar C5, porque foi encontrada no espaço delimitado C5, e é interessante, a gente estava, por exemplo, fazendo essa escavação dentro da caverna, numa das cavernas de Telemarecha, e chegou a um lugar, um pessoal que estava com a gente, começou a achar um monte de osso, acha um osso aqui, acha o outro, aí imediatamente o arqueólogo falou, ele achou a cozinha, claro, porque ele começou a achar pedaço de cerâmica, que são de potes, ou de canecas antigas, e osso de ave, osso de bicho, que alguém ali, né? E inclusive foi interessante que logo começou a achar pedaço de carvão, ali estava o forno, então a gente sabia que estava numa cozinha de uma habitação de 300 a.C., de um lugar da época da presença grega na região, na verdade 300 a 200, aí no período depois da morte de Alexandre, quando a região é dominada pelos Seleucidas, conforme a história. E aí você pode ver, está vendo a divisão, é uma espécie de margem, uma viga que é colocada, e aquilo que é encontrado vai sendo separado para ser devidamente estudado. Agora, a coisa é tão maluca que a gente não faz ideia, porque, na verdade, para você ter uma ideia, o ano passado, uma excursão de uma escola na Galileia, uma menina de 9 anos chutou um negócio, era um objeto egípcio de 3.000 anos, simples assim. É muita coisa. Ano passado, ou melhor, desculpa, esse ano ainda foi achado um anel com o nome de Pilatos. Há 50 anos atrás, o pessoal dizia, não, Pilatos não existiu, isso é invenção do Novo Testamento, não foi achado nenhum documento em Roma que fala de Pilatos. Aí eles acharam, especificamente em 1961, numa placa que estava invertida, o pessoal foi construir o teatro de Cesareia, reformar, pegou a placa e botou lá, como se fosse uma das partes, virar na placa, estava escrito o nome de Pilatos, e o nome do imperador Tibério. Tibério foi imperador do ano 14 até o ano 37, então isso é da época de Jesus mesmo, e o nome de Pilatos está lá como o nome do governador da Judéia. Aí o pessoal deixou de brincadeira de mau gosto, e se achou pouco, então o ano passado, começo desse ano, acharam o Pilatos, um anel com o nome dele. Interessantíssimo isso. Aí, o que a gente tem? Olha lá. O trabalho de escavação se faz. Todo artigo de valor, um artigo humano que é encontrado, porque tem coisa que você vai achar pedaço, vamos dizer, de cerâmica que não tem valor, você acha de monte. Mas quando é algo humano de valor encontrado num quadrado, ele recebe um número de identificação que é incluído no relatório da escavação. Por exemplo, foi achado na área M da escavação de, vamos dizer, Beit Shean, no quadrado R12, no local chamado o locus 8. Aí eles pegam aquele objeto e colocam essa sigla lá, MR1208, objeto 001. Está vendo? Para se fazer análise detalhada e pormenorizada para, de fato, conhecer mais sobre o assunto. E aí, vamos ver o desafio de se fazer escavação, especialmente nas chamadas cidades antigas que estão em Tels, nesse morro artificial. Olha como é que funciona o processo. O pessoal vai
viajando e olhando a paisagem. De repente, aparece um morro ali, que a gente diz, esse morro não é muito morro, não. Não é um morro natural. Se não é um lixão e não é um morro natural, tem coisa aí debaixo, aí eles vão mexer. Eu fui pessoalmente na antiga cidade dos Colossenses. O que foi descoberto lá? Nada. Por quê? Porque não foi escavado ainda. Eu andei em cima do Telo Colossae, bem do ladinho de Hierápolis e de Laodiceia, na Turquia, mas não mexeram nada. Quando mexerem lá, uau, o pessoal vai achar muita coisa. Na verdade, eles acham coisas todos os dias. Em Israel, uns anos atrás, o pessoal achou um pote que tinha milhares de moedas da viúva. Lembra a moeda que a viúva deu? Quer dizer, não é dela, né, mas é igual a que ela tinha. Então, por isso, durante muito tempo, se vendeu a moeda da viúva por um preço que até a viúva pode comprar em Israel, porque acharam milhares e ela foi achada em grande quantidade. Então, sempre achando, mas não é nada extremamente valioso. Quando tem uma coisa realmente nova, então a arqueologia acaba divulgando. Mas o que eles fazem? Diante disso, eles fazem um corte numa área especificamente definida, eles chamam ali de uma fatia do bolo. A coisa é mais ou menos do jeito que você pode ver aí, tá vendo? Aqui a gente pode olhar, né, talvez fique mais fácil até de ver desse lado aqui. Se faz uma espécie de estrutura em forma de escada. Aqui eles às vezes põem buracos para escavar, né, porque aí você, dependendo do que você mexe e acha, você diz, olha, nessa área aqui não está se encontrando nada nessa profundidade, é provável que a gente não precisa mexer muito. E aí, você vai achando, à medida que desce, a época mais antiga de escavação e a época mais recente. E aí se define, agora veja bem, todo trabalho e toda pesquisa arqueológica tem o seu limite, não dá para ir muito longe. A gente vai fazer o que é possível, né? Porque, como qualquer projeto, tudo depende do recurso que foi investido. Um lugar espetacular, que, aliás, não é permitido a visita para grupos normais, né? É uma localidade que está a uns 40 minutos de Jerusalém, chamada Khirbet Qeiyafa. Khirbet Qeiyafa foi achada a peça de inscrição mais antiga ligada à língua hebraica que se conhece. E lá acharam uma espécie de palácio da época de Davi. Ou seria um palácio de verão ou de inverno de Davi. Na Bíblia não dá muito detalhes sobre isso. Ou talvez fosse um palácio, uma construção que a Bíblia não faz questão de mencionar. E eles escavaram e mexeram bastante. Aí chegou uma hora que parou. Por quê? Porque acabou o recurso. Não tem mais recurso para continuar. Então, como qualquer projeto, a gente depende do recurso disponível. E aí, às vezes, a questão arqueológica passa por essa situação. Então, olhando para o tela, a gente vai começar a entender como é que a coisa funciona. Veja lá. O pessoal pega e vai escavando esse morro artificial até chegar às camadas mais antigas que revelam o passado. Então, o que eles identificam, né? Identifica ali onde aqui estão os limites da cidade, propriamente dita, antiga, e vão até lá embaixo, onde a gente chega no que é a pedra virgem, a base, o início da cidade. Quem vai para Megido, por exemplo, a gente tem elementos ali de 5.000 a.C. E tem coisas que foram encontradas do lado próximo já da época cristã, época bizantina. Jericó, por exemplo, a parte mais profunda de Jericó, é coisa de 10.000 anos atrás. E a parte mais recente escavada e disponibilizada é de 3.600 anos atrás. Só para você ver, assim, no mesmo lugar, você tem 16 áreas diferentes com essas variações de idade.
Então, como é que funciona quando se pesquisa um telo? Olha lá, o pessoal vai mexendo na parte mais antiga e de repente encontra uma casa muito simples. Essa casa foi encontrada, ela é da época do bronze antigo, ou seja, ela tem mais ou menos o quê? 4, 5 mil anos de existência. Quando você pega uma cidade da época romana, ela já não é uma cidade cuja fortaleza é principalmente a altura. Você tem várias cidades assim que estão no nível mais baixo, porque nessa época o exército romano dava conta da defesa com uma certa facilidade, então não é a mesma coisa. Claro que a cidade mais alta sempre é vantagem, mas você vai encontrar ruínas de lugares assim, de épocas diferentes, numa extensão de terra. Por exemplo, a gente não sabe, Éfeso tem 4 Éfesos diferentes. Você tem a Éfeso bíblica, mas você tem pedaços é como uma cidade qualquer, né, que hoje, que a cidade expande, né, tem uma outra área que cresceu para lá, a cidade é de muitos séculos, então tem épocas distintas. Aí eles encontram, por exemplo, uma casa muito antiga. Quem vai para Megido pode ver isso, porque tem pedaços da escavação que estão aqui e outros que estão lá embaixo. Então você olha, você vê, olha, esse aqui está num nível 1.500 anos antes do que onde nós estamos pisando aqui. Depois, o sujeito continua a escavação, achamos outras coisas. Existe uma expansão daquela construção, existe fortificações, fizeram o teste, avaliaram, isso aqui é da época do bronze médio. Então, se avalia e se percebe, se descobre essa realidade. Pouco mais para cima, vários níveis indicando uma expansão da cidade na época da Idade do Ferro. Aí você vê esse detalhe, porque isso está dentro de um telo. Quem visita, por exemplo, um lugar chamado Tel Dan, vai ver que as cidades tiveram um comportamento diferente. A cidade da época de Abraão, mencionada em Gênesis 14, verso 14, ela está separada, está longe da cidade da época dos reis de Israel, da época de Elias, de Acabe. Há 1000 anos de diferença, a cidade está num lugar, a outra foi deslocada para outra parte, porque não tinha tanto terreno de altura. Mas em Megido, em Hatzor, outras cidades, você tem isso em cima. Aí, depois, achei uma pequena fortaleza do período grego, helenístico. O Museu Aberto de Amã, na Jordânia, é muito fácil de ver isso. Você olha a construção, isso aqui é da época bíblica antiga, isso aqui da época do Novo Testamento, isso aqui é da época bizantina, isso aqui é da época islâmica posterior. Você vai ver os lugares diferentes, de épocas diferentes, dentro daquilo que é chamado telo. A pequena fortaleza. Restos de uma igreja do período bizantino. Isso é posterior, século IV, século V, aí, depois de Cristo. E aí você tem todos os elementos de um telo. Aquele espaço estudado, pesquisado, avaliado, e com aquilo que é encontrado de épocas diferentes no estudo da arqueologia. Aí, então, a gente vai ter, a possibilidade de definição de datas, e aí vamos para a nossa parte de desfecho para hoje à noite. Vamos ver se amanhã a gente sai todo mundo arqueólogo formado aqui, amém, pessoal? Vamos levar todo esse pessoal para Israel para ver se eles acham algumas coisas. Aliás, aconteceu um negócio muito interessante em Israel. Você sabe que a grande discussão lá tem a ver com o lugar do templo, onde estão o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, que a tradição islâmica diz que ali não tem nada a ver com o templo e que sempre foi muçulmano, e os judeus, em sintonia com a Bíblia, inclusive com o Novo Testamento, não, diz aqui estava o templo, que inclusive é onde Jesus esteve. Só que o que os muçulmanos dizem? O lugar é santo, ninguém pode olhar embaixo, ninguém pode escavar. Claro, eles não querem que ninguém ache nada. Sabe o que eles fizeram? Foram à noite uma vez lá, pegaram, porque eles quiseram mexer num lugar lá,
passaram o trator assim, tiraram um monte de coisa e jogaram fora num lixão. Não teve dúvida. A autoridade arqueológica de Israel foi lá e pegou tudo. Pegou tudo e levou para uma área, na parte próxima ao Monte das Oliveiras, e hoje o pessoal está lá, e de pouco em pouco vai um grupo e peneira, o nosso último grupo peneirou lá, inclusive acharam algumas coisinhas interessantes, para trazer informação sobre aquilo que supostamente nunca existiu, que eles jogaram no lixo e o pessoal está lá. Então é uma coisa, em qualquer hora dessas vão achar um negócio lá, para lá, de especial no meio desses escombros. Mas vamos lá. Por que a cerâmica é tão importante para o estudo arqueológico? Primeiro, porque a gente acha em todo quanto é lugar. Então, é um material abundante e fácil. Depois, porque a cerâmica não acaba, né? Um prato de argila, um copo, passa 1000 anos, 2000 anos, 4000 anos, o negócio está lá, né? As melhores inscrições que a gente tem do mundo antigo estão em caco de cerâmica, chamado ostracon, tão importante que é. Ela é frágil e, por isso, ela é fabricada com frequência. Quem nunca quebrou um prato aqui, né? Quem nunca quebrou um copo? Essa coisa é antiga. Então, o pessoal estava sempre fabricando mais. Ela foi usada para tudo, para fazer um berço de criança e para fazer um caixão. Até hoje, uma das coisas comuns no mundo antigo, você tem um ossuário. O que acharam em Jerusalém? O ossuário com o nome de Caifás. Ai, ai, ai. Será que o Novo Testamento é verdade historicamente? Olha lá. Acharam com o nome do homem. Acharam porque era usado para guardar os ossos da pessoa, e usado também como sarcófago. Foi usado no comércio local e era transportado internacionalmente. A coisa ia de lá para cá, né? Dependendo do tipo de cerâmica que você acha num certo lugar, você descobre o quê? Teve gente que saiu daquela região e chegou e trouxe isso para cá. Hoje você acha outra coisa, né? Made in China. Pois é, a coisa naquele tempo era diferente. Revela muito sobre quem produziu e sobre quem utilizou a cerâmica. Então, vamos ver como é que funciona? Olha lá como é que é o processo que envolve encontrar cerâmica, lavar, limpar, analisar, interpretar e, finalmente, trazer a classificação final. Os estudiosos vão fazer o principal trabalho de ler a cerâmica para saber do que se trata. Vamos ver como é que funciona esse processo bem detalhadamente, né? Aí uma brincadeira para ver que ele achou, começa a rir dele, né? Um vaso diferente, mas vamos lá. Uma das peças muito importantes que a gente encontra na cerâmica tem a ver com a lâmpada antiga. A lâmpada, tão mencionada na Bíblia, era uma realidade que a gente tem presente, porque desde os tempos mais antigos se usava algum tipo de lâmpada com um combustível que é azeite de oliva, né? Tá certo que é um azeite de qualidade inferior, já da terceira prensagem da azeitona, e que era usado como combustível e usado nas casas, usado nos palácios, nos lugares mais específicos. Você tem lâmpada de tudo quanto é época e de lugares diferentes. Então, um jeito interessante, a gente vai ver como a lâmpada muda no decorrer dos tempos. Então, vamos dar uma olhadinha na história do desenvolvimento da lâmpada. Quando a gente acha, eu tenho duas lâmpadas, uma do período mais antigo do ferro, bem antigo do ferro, e ainda outro mais antigo, que é do período do bronze. Tem a lâmpada aí que é uma coisa realmente do final do bronze. Aí você vê uma lâmpada do período do bronze antigo. Isso é coisa da época de Abraão, parece um coco, né? Isso aí é que o Abraão usava para fazer o Isaac dormir, né? Então você vê uma lâmpada extremamente simples e rudimentar. É basicamente uma cerâmica totalmente rudimentar, onde você punha um azeite e podia usar para acender, para clarear a noite. Bom, quando o tempo passa para frente, já estamos aí, talvez, conversando com os juízes, né, com Josué,
Aí a lâmpada do bronze médio, já está mais com cara de cinzeiro aquela ali, né? Já está mais sofisticada, já não é uma coisa assim, já melhorou o padrão. Os estudiosos, olhando para a lâmpada, já imaginam, opa, isso aí é dessa época. Aqui a tecnologia já é total, já aumentou muito. Aí já é do bronze recente, já aí quando quase chegando na época do rei Davi. Olha a sofisticação de colocar o biquinho. Para quê? Para colocar o pavio, que é feito, né, de uma espécie de barbante de corda rudimentar, né, feita aí de tecido, que é utilizado para iluminar o ambiente. Então você vê aí do período do bronze recente uma lâmpada conforme aparece. Aí a gente chega, olha a idade do ferro. Você percebe que a sofisticação está no acabamento. Olha lá, você olha a anterior, ó, tá aí, ó. O modelo não mudou muita coisa, mas olha a borda, olha a característica do biquinho, né? Como a coisa foi feita com maior sofisticação, né? Você vai ver uma coisa interessante, né? As nossas lamparinas mais antigas não é tão diferente do que a gente encontra aí. A lamparina que o seu avô usava aí na base do querosene não era tão diferente assim, não. E é interessante quando você vê coisas da época dos romanos e dos gregos, é interessante ver telhas e ver canos que usavam para conduzir água, que são exatamente a mesma coisa que a gente encontra na realidade de hoje. Claro, não tem plástico, mas muito parecido com o que a gente usava aí há uma geração atrás. Aí você tem modelos que começam a mudar, saindo da época do ferro, chegando para a história mais recente. Você tem o período grego na terra de Israel, na época da relativa independência dos asmoneus ou macabeus, uma lâmpada simples e comum. Aqui você já tem uma lâmpada grega. Tudo que você olhar na região e achar bonito demais, geralmente é grego. Os gregos arrebentam a boca do balão. É impressionante. A estética, o negócio, até mesmo os filisteus, que não deixaram nada escrito, mas você vê, da mesma época, uma cerâmica dos filisteus, comparada com os outros, porque os outros povos da terra de Canaã eram principalmente povos semitas, aparentados dos hebreus. O material de cerâmica deles é muito mais simples do que o dos filisteus, que tem origem grega, onde o aspecto estético é, sim, especial. Então você vê, olha o acabamento, arrumadinha, né? Tem entrada, já tem uma postura bem diferente, né? Período helenístico. Olha só essa lâmpada. Essa é a lâmpada exata da época de Jesus. Essa aí que Maria podia usar, né? Para fazer Jesus dormir, né? Jesus precisa mamar para dar uma dormida, vê se a lâmpada está acesa. Essa é a lâmpada do período herodiano, ou seja, do período romano na terra de Israel. As coisas de Herodes têm características, inclusive na arquitetura, muito peculiares. Inclusive, recente, o Museu de Israel teve uma exposição só sobre a arquitetura da época de Herodes. Aí você vê, né, a característica específica dessa lâmpada que é achada nesse período. Os romanos vão na cola dos gregos, também vão ter uma sofisticação estética, apesar que com um perfil diferente. Aqui, período romano antigo, uma lâmpada bonita, bem desenhada, muito provavelmente não é uma lâmpada comum, mas de um perfil mais nobre. Aqui, do período romano mais recente, aí você vê que a lâmpada já passa por uma situação de bastante sofisticação. Por que isso é tão valioso? Porque essas peças simples, numa escavação, encontradas, elas revelam para a gente de que época nós estamos tratando e que tipo de civilização está em vista. Até porque, quanto mais antigo o período, é muito difícil achar qualquer coisa escrita. Aquilo que é escrito é uma grande raridade, é uma coisa muito especial. Portanto,
a gente termina então lembrando que a lâmpada é tão especial, tão valiosa para a arqueologia, e o Salmo 119, 105 diz que a tua palavra é lâmpada para os meus pés, ou lâmpada que ilumina os meus passos e que clareia o meu caminho. Isso então significa que a arqueologia, que se tornou uma ciência tão importante para a Bíblia, especialmente nos últimos 150 anos, e absolutamente mais valiosa nos últimos 50 anos, ela nos ajuda, primeiro, a confirmar muito da história bíblica que a gente não tinha elementos suficientes para poder dizer se isso foi assim ou não. Segundo, ela não só nos ajuda nessa afirmação da historicidade da Bíblia, mas ela nos ajuda a entender o mundo da época da Bíblia. Tem coisa que você lê na Bíblia e fala, mas como é que é esse negócio? Por que está escrito isso assim? A arqueologia revela para a gente como é que era esse mundo, quais eram os seus costumes, quem é que era o rei, por que se fazia assim. Muitos achados ajudaram bastante a entender o mundo no qual o universo bíblico existiu e foi escrito. E, finalmente, a arqueologia ajuda não só na questão histórica e de entender esse mundo, mas entender o próprio texto da Bíblia. Vou dar só um exemplo para vocês. O pessoal, claro, qualquer pessoa que lê a Bíblia e vai ler a história de Abraão, vai ficar com a pulga atrás da orelha. Que história esquisita é essa? Que Abraão é casado com Sara, e chega um belo dia, Sara fala, vai lá, pega a minha serva Agar e dorme com ela, para que eu possa formar uma família por meio dela. Que coisa esquisita, será que a Sara estava assistindo novelas que não devia? Quando ela tirou essas ideias estranhas, né? O que aconteceu? Os estudiosos descobriram, não muito longe de Israel, uma antiga cultura semítica chamada cultura de Nuzi. A Universidade de Harvard estudou com bastante atenção e detalhe a cultura de Nuzi. O que eles acharam lá? Nessa cultura de semelhança cultural e linguística com os israelitas, que eles também eram semitas ocidentais, dai-nos luz, né? Essa realidade de Nuzi revelou para a gente que quando uma mulher de posição elevada não tinha filhos, o costume na época era ter filhos por meio da sua serva. A barriga de aluguel não é invenção dos nossos dias. Agora, olha que coisa interessante, a Bíblia é tão específica, que quando fala que Agar era serva de Sara, ela usa uma palavra específica, ela não fala a palavra serva qualquer, existe uma palavra para dizer se ela é serva do homem, do marido, que seria a palavra amá, e existe a palavra shifra, que é serva da patroa, da grande senhora. E aí a gente entende que Sara e Abraão fizeram, não foi inventar um negócio na doida, não foi simplesmente ter sido influenciado por um espírito mau que falou alguma coisa no coração deles, não foi copiar um negócio de algum lugar muito esquisito, ela fez o quê? O que se fazia no ambiente cultural da época, naquele contexto. E aí a gente entende por que isso acontece. Então, essas descobertas arqueológicas permitem, em muitos ambientes, a gente entender o texto bíblico especificamente. Então, nós vamos encerrar a nossa palestra de hoje, lembrando a vocês que amanhã, sem falta, nós vamos ver as principais descobertas arqueológicas da Bíblia. Né? As grandes questões, aquilo que foi encontrado, o seu significado e o seu valor. Eu quero encerrar avisando vocês que eu trouxe algum pouco de material, porque não dá para trazer muita coisa numa viagem hoje. Eu tenho alguns poucos Rota 66 completo aqui, para quem
quiser adquirir. Um livro muito interessante que a Vida Nova publicou, chamado A Importância de Israel, Entendendo Israel da Perspectiva Bíblica, e um material publicado por um amigo nosso, um rabino messiânico estudioso de Israel, chamado Yehuda Hochman, que mostra vários lugares especiais de Israel, e isso tudo está lá junto com o Israel. Tem pouca coisa, quem tiver interesse pode verificar lá. Muito obrigado e que Deus nos abençoe nessa noite.